Lições da Bíblia, com o pastor Estina. Olá, aqui é o pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de outubro a dezembro, estamos estudando o tema A Verdade Presente em Deuteronômio. O assunto da semana é Lei e Graça. E hoje é o dia de fazermos aquele breve resumo. Vamos iniciar com o verso memorizado durante a semana que está em Gálatas 2:21 e diz: Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão? Cristãos da maioria das denominações falam sobre a lei e a graça e entendem a relação entre elas. A lei é o padrão de santidade e justiça divinas, e violá-la é pecado. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, diz 1 João 3,4. E porque todos nós transgredimos essa lei, somente a graça de Deus pode nos salvar. Por isso Paulo afirma em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Neste contexto, temos o pequeno detalhe do sábado do sétimo dia como parte da lei. Por várias razões, muitos cristãos estão determinados a rejeitá-lo, dando todos os tipos de desculpas para justificar essa atitude. Em algum momento, precisamos pensar também sobre o assunto. No domingo, aprendemos que tanto iniquidade quanto pecado são palavras usadas entre nós, humanos, mas as Escrituras usam os mesmos termos para o que aconteceu no céu, em outro nível da criação. Isso nos diz algo sobre o que existe ali, bem como na terra. Se houve pecado ou iniquidade no céu, e houve, então lá também existe lei, pois a Bíblia afirma com toda clareza: pecado é transgressão da lei. Na segunda-feira vimos que não é muito fácil harmonizar lei e graça, ou graça e lei. Só mesmo pela misericórdia de Deus conseguimos compreender como a lei e a graça podem funcionar plenamente juntas. Mesmo a leitura mais superficial do livro de Deuteronômio mostra como a obediência à lei era crucial para a nação de Israel. Obedecer era sua parte na aliança. Deus tinha feito muito por eles e ainda faria, coisas que eles não poderiam fazer por si mesmos e que nem mereciam. Isso é graça, Deus nos dando o que não merecemos. E o que ele pediu em resposta foi obediência à sua lei. Deuteronômio pode ser visto como uma grande lição prática sobre graça e lei. Pela graça, Deus nos redime, faz por nós o que não poderíamos fazer por nós mesmos. Assim como Israel não poderia ter escapado do Egito por suas próprias forças. Em resposta, vivemos pela fé uma vida de obediência a Deus e à sua lei. Desde a queda de Adão e Eva até o tempo da angústia e da imposição da marca da besta, Deus terá um povo descrito como os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Está em Apocalipse 14:12. Na terça-feira aprendemos que Deus ordenou ao povo que obedecesse porque era do interesse do próprio povo fazê-lo. O Senhor o criou, o sustentava e sabia o que era melhor para ele. A obediência à lei, aos 10 mandamentos, atuaria apenas em seu benefício. Muitas vezes a lei é comparada a uma cerca viva, um muro de proteção, e ao permanecerem em seu perímetro, seus seguidores são protegidos de uma série de males que de outra forma os alcançaria e os destruiria. Em suma, por amor ao seu povo, Deus lhe deu sua lei, e a obediência a ela resultaria no benefício do seu povo. Na quarta-feira aprendemos que ao repetir tantas vezes que foram escravos no Egito, Deus estava resguardando os interesses dos servos. Deus ordenou que os israelitas fossem misericordiosos e conservassem em mente o fato de que eles mesmos haviam sido escravos.
foram orientados a serem cuidadosos com os direitos de seus servos. E ontem vimos que a justificação pela fé é a atuação de Deus abatendo até o pó a glória do homem e fazendo por ele aquilo que não está em sua capacidade de fazer por si mesmo. Quando o homem percebe sua insignificância, então está preparado para ser vestido com a justiça de Cristo. Ao considerarmos quem é Deus, um ser santo, em contraste com quem nós somos, seres profanos, seria necessário um incrível ato de graça para nos salvar. E esse ato aconteceu na cruz com Cristo, o inocente morrendo pelos pecados dos culpados. Quero concluir a lição desta semana com a seguinte reflexão. 2 trilhões de galáxias brilham no cosmos. 100 bilhões de estrelas compõem cada galáxia. 2 trilhões de galáxias com 100 bilhões de estrelas em cada uma chegam a 200 sextilhões de estrelas. São muitas estrelas, não? 200 sextilhões é o número 200 acompanhado de mais 21 zeros. O Deus que criou o cosmos, portanto, é maior que o cosmos e o transcende. Sendo que Deus é o Criador de todas as estrelas e de tudo mais. Que ato impressionante o Senhor se diminuir, tornar-se um bebê, viver uma vida sem pecado e morrer na cruz, suportando a punição pelos nossos pecados e nossa maldade para que pudéssemos ter a promessa da vida eterna. Diante de nós, temos esta verdade. A graça nos foi dada em Cristo Jesus na cruz. E o que Deus nos pede? A resposta está em Provérbios 23, 26 e diz: Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. E o mesmo autor, em Eclesiastes 12, 13, afirma: De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.